Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é pré-modernismo. Vamos lá? Bem, o que é o pré-modernismo? O pré-modernismo ficou conhecido como período literário brasileiro que vai de 1902 até 1922. Anota aí, pré-modernismo de 1902 até 1922. Na Europa, o período que aconteceu ao modernismo foi marcado pela tensão política entre os países imperialistas e pelo surgimento dos movimentos de vanguarda. Já no Brasil, a proclamação da República, o surgimento das favelas e a Guerra de Canudos são alguns fatos históricos que levaram os autores desse período a realizarem críticas sociais, econômicas e políticas em suas obras. Então, nós podemos perceber aí que há uma relação, entre essa questão do pré-modernismo e com as relações sociais. Vamos lá? Por ser um período de transição, o pré-modernismo apresenta traços de estilo do século XIX, como realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Além disso, é marcado por um nacionalismo crítico, ou seja, sem idealizações românticas. Desse modo, os autores como Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato mostram em prosa um Brasil sem retoques, enquanto o poeta Augusto dos Anjos revelava sua descrença na espécie humana. O contexto histórico do pré-modernismo. No Brasil, em 1889, vamos falar um pouquinho da história para a gente conseguir entender. No Brasil, em 1889, ocorreu a Proclamação da República. A partir desse evento histórico, as grandes cidades do país iniciaram um processo de reestruturação do espaço urbano. O objetivo era eliminar as marcas da arquitetura portuguesa e, por extensão, do período monárquico. Assim, em cidades como Rio de Janeiro, ocorreu o chamado bota abaixo. Esse bota abaixo, como já foi dito, foi o objetivo dessas grandes cidades, eliminar as marcas da arquitetura portuguesa. Então foi o chamado movimento bota abaixo. Como resultado dessa intervenção no espaço urbano, o que aconteceu? Houve um deslocamento de pessoas pobres que residiam em cortiços para as regiões periféricas. Surgiram assim dessa forma quem? As favelas. Além disso, os cravos recém-libertos, substituídos pela mão de obra europeia, estavam entregues à própria sorte, sem nenhuma ajuda para sobreviverem. Entretanto, em contraposição a essa miséria, o estado de São Paulo enriquecia com a cultura do café. Então, nessa época aí, Proclamação da República, aí os anos vão passando, ocorre essa questão do bota abaixo, era eliminar as marcas da arquitetura portuguesa, aí retiraram as regiões, retiraram os cortiços, começaram a quebrar, a reconstruir, dar uma nova cara para as grandes cidades. Essas pessoas que eram dos cortiços, juntamente com os negros, foram para onde? Foram para as favelas. Aí nascem as favelas. E aí começa essa questão da miséria, da desigualdade. Não começa, mas se acentua-se nesse período e começa-se também a dar uma visualização para que tudo isso que passava. Em contraposição, São Paulo e enriquecendo com a cultura do café. Então, são dois lados bem opostos, São dois lados que estão a todo momento crescendo dentro desse contexto histórico, a miséria de um lado e o café do outro, e dois lados totalmente diferentes. Já no Nordeste, o que acontecia no Nordeste? O motivo da miséria era outro, a seca. Nesse contexto de desesperança, ganhou força a voz de um líder, o beato Antônio Conselheiro. De 1930 a 1897, ele conseguiu, com suas profecias sobre o fim do mundo, juntar muitos seguidores
pessoas que, diante da realidade difícil, não tinham outro recurso a não ser recorrer à fé. Essa situação levou à Guerra de Canudos. E é nesse contexto, marcado por disparidades sociais e conflitos políticos, que surgiu o pré-modernismo. Assim, os autores desse período acabaram refletindo em suas obras essa realidade, não havendo mais espaço para idealizações. Mostrar a realidade crua do país tornou-se uma missão para eles. Então, a partir de 1902, com o início do pré-modernismo e tudo que estava assim instalando, não só nas grandes cidades, mas em todo o Brasil, passou-se a ser o objetivo dos escritores, né? Trazer a realidade crua do país para que as pessoas pudessem ler e visualizar. E aí, quais as características do pré-modernismo? Primeiro, ruptura com o academicismo, ruptura com o passado e a linguagem parnasiana, né? Falava sobre os reis, sobre as guerras, sobre todas essas coisas, sobre o contexto nobre, sobre o clero, né? Saía-se disso, havia uma ruptura, uma linguagem mais coloquial e simples, exposição da realidade social brasileira, regionalismo e nacionalismo, marginalidade das pessoas, marginalidade com trazer o sertanejo, o caipira, o mulato para dentro das histórias, trazer as pessoas que estão, né, no nosso contexto social, mas que não são vistas, não são caracterizadas dentro dos textos, e trazer temas como fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Autores brasileiros pré-modernistas. Escritores pré-modernos assumem uma posição mais crítica em relação à sociedade e aos modelos literários anteriores. Muitos deles rompem com a linguagem formal do arcaísmo e, além disso, exploram temas históricos, políticos e econômicos. Os pré-modernistas que se destacaram na prosa foi Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Lima Barreto. Já na poesia, o poeta paraibano Augusto dos Anjos. Aí agora vamos lá exercitar um pouquinho. Mas antes de a gente começar o nosso exercitando, é importantíssimo lembrar que a literatura, ela trabalha com a arte da palavra, como vocês sabem, mas ela sempre vai caminhar juntamente com o contexto histórico. Então, quando você estuda literatura, você precisa sempre entender o que estava se passando naquela época, qual era a situação social, como é que a sociedade caminhava, porque aí você vai entender melhor a literatura. Claro que na literatura existe a parte ficcional, a parte em que existe muito do autor, mas também existe muito de história. A literatura ela não serve como registro histórico, mas ela também traz uma perspectiva da realidade existente de uma sociedade. Então é preciso você sempre ler a respeito e encaixar isso aí. Por isso que vocês estudam literatura e logo história também. Então vamos lá exercitar um pouquinho. Com a obra Os Sertões, 1902, Euclides da Cunha foi um escritor pré-modernista pioneiro ao aproximar a literatura e a história quando recriou literalmente o sangrento conflito da Guerra dos Canudos, de 1897. Além de retratar os conflitos ocorridos durante o período, o autor atribuiu maior destaque a três principais aspectos. Então você vai dizer assim, professora, mas eu não tenho tempo de ler esses textos são muito difíceis, trazem uma linguagem que eu não tenho costume. Mas, cara, é necessário. Enem, vocês vão fazer daqui uns dias essas provas externas que é preciso para que você saiba, para que você passe, para que você chegue a uma universidade ou uma faculdade. Então, é necessário. Se você não teve tempo de ler, lê pelo menos o resumo, né? Já é alguma coisa. Você já tem conhecimento, já tem uma noção para que você saiba responder questões como essa. Então, nesse caso, Os Sertões, ele vai trazer o quê? A terra, o homem e a luta. A terra, ele vai falar por causa dessa seca, né? O que acontecia?
o homem, a luta constante dele. Então, é necessário você entender para que você possa resolver questões como essas, ok? E aí, são características do pré-modernismo. A riqueza em detalhes e apelo ao exagero e à linguagem coloquial e marginalidade dos personagens, exaltação da natureza e marginalidade de personagens, marginalidade dos personagens e riqueza em detalhes é nacionalismo e indianismo. Quais as características do pré-modernismo? Letra B, né? A linguagem coloquial e a marginalidade dos personagens. Ou seja, todas as vezes vocês ouvirem falar em marginalidade dos personagens, principalmente nessa época, é o não trazer só o clero, só a burguesia, mas trazer personagens que culturalmente, socialmente estão marginalizados na sociedade. O que é marginalizados? É aqueles que estão fora da sociedade, digamos assim. Ou seja, as pessoas que não têm dinheiro, que não têm educação. Então, todas essas pessoas, principalmente nessa época, elas são muito caracterizadas. Como eu disse para vocês, o sertanejo, né, o mulato, eram pessoas que estavam à margem da sociedade, porque eles não eram vistos, né, eles não eram reconhecidos como membros da sociedade. Então, é preciso analisar as palavras, os conceitos, para que vocês possam chegar na resposta mais adequada, tá bom? E aí, nós terminamos a nossa aula aqui. Acessem eduque.acre para revisar esse e os mais conteúdos. Tchau, tchau e até logo!